Será que entrou? Oi, Juliana, tudo bem? Achei. Eu acho que assim ficou melhor, não tá horrível. Oi, Lídia. Oi, Carla. Tô olhando um filtro aqui, mas eu acho que esse tá suave. Vai, sumiu agora. Aí. Oi, Patrícia. Boa noite, meninas. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá funcionando certinho? Eu tô até nervosa, porque é a primeira live que eu faço aqui na minha casa virtual. Eu vou esperar só um minutinho, ver se entra mais alguém. E aí eu já vou começar a falar sobre a LGPD. Juliana, que entrou aqui, também trabalha com LGPD, né, Juliana? Oxe, como é que eu faço? Me encher isso aqui, gente. Obrigada, Carla. E aí, quando a gente fala em LGPD, a gente não fala apenas em questão voltada para empresa, também leva em consideração o titular, né? Então, não só para as empresas é importante ter noção da importância dela, como também para os próprios titulares, ou seja, todas as pessoas físicas. Todas as pessoas físicas. Então, é muito importante todos nós termos ciência e consciência dos nossos dados pessoais. Mas vamos lá. Patrícia, eu vou anunciar nosso projetinho da semana que vem, que também é ligado com a LGPD. Tema muito bacana. Tem, Patrícia. Tem como você solicitar. Oxe, toda hora sobe um negócio aqui. Tem como você solicitar. Não tem como você. Quer dizer, tem como você solicitar para as empresas que você acredita que elas estejam tratando dado pessoal seu, e aí elas são obrigadas a te informar.
dependendo da situação que você queira essa informação, seja detalhada ou seja simplificada, tem como ela te falar se ela está tratando um dado seu, quais são os dados seus, e também a questão de com quem ela compartilha, o que ela faz, o que ela ganha com os seus dados. Isso tem como saber sim. Bom, então vamos lá. Eu coloquei o tema da live de desmistificando a LGPD, porque quando a gente começa a estudar a fundo um assunto e a gente começa a ver muitas informações, até mesmo truncadas por aí, eu acho que é interessante chamar o assunto para a gente esclarecer algumas situações. Um primeiro ponto que eu acho que é relevante colocar do porquê da LGPD, esclarecer da onde ela veio, por que ela veio, né? E aí a gente precisa de contar uma certa historinha, porque embora a LGPD ela seja de 2018, a vigência dela seja de 2020, ela vem sendo estudada desde 2010. Por quê? A partir do momento que entra a internet, a partir do momento que começa a ter todos os transtornos, todos os compartilhamentos, todas as utilizações, a vida das pessoas mudam, a forma com que as empresas trabalham mudam, há a necessidade de regulamentar tudo o que é feito. Então, a primeira vez que teve uma análise para tratar os dados, ver a questão de privacidade da LGPD, foi em 2010. Ali, a gente já tinha a Constituição Federal, que fala da nossa privacidade, nós já tínhamos o Código Civil, que fala da situação de reparação de danos, nós já tínhamos o Código do Consumidor, que fala também da proteção dos dados do consumidor. Mas nenhuma dessas legislações são tão específicas, tão claras na questão dos dados pessoais. Por quê? Porque nenhuma delimita e te fala exatamente o que são os dados pessoais, quais são os tratamentos dos dados pessoais, e tão pouco fala para a empresa, olha, isso daqui você é obrigado a fazer por este titular. Então acabaram ocorrendo algumas situações que acabou fazendo com que a LGPD entrasse em vigência. Um exemplo da questão de proteção de dados foi no caso da lei da Carolina Dickmann, quando vazou umas fotos dela. Aquilo ali fez com que surgisse a lei com o nome dela, com proteção, colocando o vazamento daquela foto, daquela privacidade, como uma tipificação penal. Depois veio a questão de uma espionagem por parte dos Estados Unidos, que estava querendo espionar até mesmo a nossa presidente. Ali deu uma acelerada, isso aconteceu em 2014, ali deu uma acelerada e nós só tínhamos o Marco Civil, que era ali que estava iniciando o tratamento dos dados, não em si dos dados, mas da forma de utilização da internet. Logo depois veio a questão do primeiro projeto para a LGPD. Olha, nós já tivemos a questão de espionagem, nós já tivemos a questão de vazamento de foto, nós já estamos numa situação em que o compartilhamento de dados na rede social, na internet ou de outras formas, porque não é ligado só à internet, acabou causando mais transtornos para os titulares. Até que então, em 2018, veio da Europa a GPDR, que é uma regulamentação de proteção e privacidade de dados. Ali, em 2018, simplesmente colocou que quem quisesse contratar com alguma empresa da União Europeia, obrigatoriamente teria que ter a LGPD.
Qualquer país qualquer empresa que quisesse contratar com alguma empresa da União Europeia teria que ter uma proteção de dados adequada. E o Brasil, naquela época, queria participar da Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico. Para o Brasil poder participar, ele teria que prevenir e organizar essa questão de proteção e privacidade de dados. Nesse ponto, o que aconteceu? O Brasil se viu obrigado, promulgou a LGPD e aí começou toda uma preparação. Se deu 2 anos para que as empresas se adequassem. Agora eu pergunto, se adequou? A lei entrou em vigência em 2020, em setembro, e não se adequou. Tem empresas que sequer sabem o que é. E aí, para quem que ela se aplica? Ela se aplica para empresas em geral, ela se aplica para o poder público, pessoa jurídica de poder público privado, ela se aplica para pessoa física que tem alguma renda com aqueles dados coletados que ela coleta. Então, por exemplo, eu vendo Mary Kay. O fato de eu vender Mary Kay, eu sou pessoa física, eu preciso estar adequada? Precisa. Por quê? Porque de alguma forma você está coletando dados daquela... Oi, Tati. De alguma forma você está coletando dados daquela pessoa para você ter uma renda. E aquilo ali está gerando uma transformação de informação com os dados dela, visando o lucro da sua renda naquele momento. Diferente de eu pegar os dados pessoais de convidados para uma festa e utilizar daqueles dados para os meus convidados. Ali eu não sou amparada pela LGPD, porque ali eu não estou alvejando lucro. Ou eu pegar os dados de uma pessoa para fazer uma procuração para eu responder por ela, de forma gratuita, de forma que não tenha nenhum tipo de recebimento em troca. Então ali eu não estou submetida à LGPD, mas qualquer atividade que eu exerça, eu posso ser profissional liberal. Olha a tia Vanete na live. Eu posso ser profissional liberal, eu posso vender Mary Kay, Natura, Avon, eu posso apenas vender pastel na feirinha. Se eu estiver coletando dados de pessoa física, pessoa natural, esses dados que eu estou coletando, eu tenho que tratar adequadamente. Aí você me pergunta, Raquel, mas quais são esses dados? Essa lei, ela teve todo o cuidado de colocar o seguinte: nós temos os dados pessoais, eles são divididos em 2 grupos. Então nós temos os dados comuns, que são aqueles que você pode identificar uma pessoa, ou você identifica aquela pessoa, mas os dados dela são comuns. Por exemplo, RG, CPF, endereço, local onde ela trabalha, o e-mail dela. Se você juntar essa quantidade de dados e você chegar a uma pessoa, esses dados eles são comuns e eles devem ser tratados, certo? Agora, se você pegar os dados de uma pessoa, que a divulgação ou a forma que eles são coletados, você identifica de uma forma discriminatória, eles são chamados de dados sensíveis. Por quê? Se caso houver algum tipo de vazamento, se caso houver alguma forma de maltratamento, você está causando um dano ainda maior com aquela pessoa, como se tivesse vazado meu RG e CPF. Alguém pode fazer uma compra no meu nome? Pode. Eu vou sofrer algum dano? Vou. Tanto de ordem material, com conta que vai estar no meu nome indevidamente, quanto moral, se caso eu sofrer um constrangimento. Contudo, se vier vazar algum dado sensível meu, ligado à raça, ligado à política, religião,
questão de saúde. Aqui eu não estou falando em questão de opção sexual, eu estou falando de vida sexual. Então, esses dados, se eles forem vazados, eles podem sim causar um dano muito maior para o titular daqueles dados. Até aqui vocês entenderam bem? Tá claro? Então, assim, a partir do momento que eu identifico qual tipo de dado que eu trato na minha empresa, eu consigo saber como que eu vou me organizar, como que eu vou mapear esses dados. Porque a LGPD, ela determina o seguinte: muito além de eu apenas coletar, muito além de eu falar assim, olha, aqui tá tudo certo, eu tenho que provar. Essa prova, todos esses dados estão protegidos. Eu tenho que provar. Raquel, mas eu sou obrigada a fazer prova para mim? Você é. Por quê? Porque a lei te obriga. Ela mostra para você que você necessita ter um programa de integridade em relação aos seus dados pessoais. Você precisa ter um programa implementado de proteção dos seus dados pessoais. Como que eu vou fazer isso? A primeira coisa é você identificar os dados que você está coletando. A segunda situação é você saber qual é a posição da sua empresa em relação àqueles dados. E você, como consumidor, ter consciência do que você pode cobrar e deve cobrar das pessoas que você está passando os seus dados pessoais. Por exemplo, quem que nunca foi numa Drogasil da vida e passou um CPF para ter desconto em remédio? O que a Drogasil faz com o nosso CPF a troco do descontinho? Vocês já pararam para se perguntar sobre esse tipo de situação? Ou às vezes você está fazendo uma compra à vista no cartão, você quer o cupom fiscal em nome do consumidor, você não quer nominal a você, e a pessoa pede para você fazer um cadastro gigante para ele te liberar aquela venda. Tem a necessidade? Isso daí tudo é avaliado, e o consumidor, o titular do dado, ele tem que ter a consciência em relação a isso. E a LGPD, ela também deixou bem claro a questão de determinar quem são os personagens nela. Então vamos lá. Eu, Raquel, sou pessoa física, eu sou advogada, então eu sou uma controladora dos dados pessoais que eu coleto dos meus clientes, certo? Bom, se eu sou controladora dos dados pessoais que eu coleto dos meus clientes, eu sou responsável pelos dados que eu compartilho através dessa relação contratual que eu tenho com eles. Então, se eu mando o dado pessoal do meu cliente para um contador, eu estou compartilhando com ele. Se eu mando o dado pessoal do meu cliente para o TJ quando eu aciono alguma coisa na justiça, eu estou compartilhando com o TJ. Se é uma situação de um empregado meu, em que eu tenha que pegar todos os dados pessoais do empregado, mais os dados pessoais de caso de dependentes dele, eu também sou responsável por aqueles dados. Então, eu sou controlador, eu domino todos os dados pessoais que eu estou coletando e eu tenho poder de mando sobre aqueles dados que eu estou coletando. Logo, tem o operador, que são as pessoas jurídicas que eu estou compartilhando, e isso é analisado caso a caso. E desse operador, eu que estou colocando, olha, esses dados é para determinada situação. Se aquela terceira pessoa jurídica compartilhar os dados de forma indevida, por exemplo, o meu contador, ele vai responder por tudo que ele causar. Mas tem que ficar claro que eu também posso responder pela ação dele, pela conduta dele. Então, nesse caso, é aconselhável que se faça um contrato entre controlador e operador de responsabilidade, certo?
A LGPD ela também colocou que nós temos que ter um encarregado. Então, se você pega uma multinacional, se você pega banco, se você pega essas empresas maiores, eles têm uma pessoa específica para fazer a ponte entre o titular, no caso a pessoa física, a empresa, que é com quem eu estou mantendo um relacionamento, a ANDP, que é a agência reguladora, ela ainda não está atuando de forma administrativa, mas vai começar agora em agosto, e com as demais autoridades. Raquel, mas como é que fica a questão das pequenas empresas? Nesse momento, a pequena empresa ela ainda não tem a obrigatoriedade de ter o encarregado. Porém, eu como Raquel, como dona de um escritório, eu sou responsável por esses dados que eu estou coletando, certo? E quando que as pequenas empresas vão começar a responder? A pequena empresa, embora ela ainda falte algumas situações que precisam ser regulamentadas, ela já precisa começar a fazer o mapeamento dela. Então, ela precisa ter noção do que ela está coletando, a necessidade do que ela está coletando, se é adequado para aquela situação que ela está adequando. Vamos ver um exemplo de adequação? Por exemplo, você está fazendo um teste seletivo para contratar um empregado. Aí você vai e faz o teste seletivo e lá no teste seletivo você solicita dados para ele que não há necessidade ou não é relacionado àquela vaga, àquela função que você está precisando. Então, por exemplo, eu estou precisando de um vendedor. Esse vendedor ele vai trabalhar de segunda a sexta. O horário dele é o horário normal das 8 às 18. Para quê? Qual a finalidade de eu pedir para esse vendedor se a religião dele? Tem a necessidade de eu saber a religião deste vendedor? Já que existe sim algumas religiões que são sabadistas, né? Mas se ele vai trabalhar de segunda a sexta, qual a necessidade de eu perguntar a religião dele? Isso já seria caracterizado um ato discriminatório. Vocês compreendem? Então, assim, quando a gente começa a analisar essa questão da análise da pequena empresa, ela tem que começar a adequar e saber, olha, a minha área de atuação é essa, os dados que eu coleto são esses aqui eu não tenho necessidade, então deleta. E quando eu falo deletar, é deletar de uma forma que não tenha como reverter, certo? Um ponto que eu acho bem... A Joana entrando. Um ponto que eu acho bem bacana na LGPD é a questão que se fala da organização. Porque o que a gente tem que ter em mente em relação à LGPD é o menos é mais. Então, se não tem a necessidade, não tem o porquê você coletar aqueles dados, certo? E aí, a LGPD ela ainda me dá dois tipos de dados que, quando a gente começa a falar em relação a compartilhamento, por exemplo, você tem um dado de uma pessoa e você precisa daquele dado para fazer coleta de estatística, certo? Então, vamos lá. Eu tenho uma loja de roupa e eu preciso dessas métricas das minhas clientes para saber o quanto que eu vendi, por exemplo, de calça 42, de blusa tamanho M. Mas espera aí, eu tenho que manter, para fazer essa métrica, eu preciso manter os dados pessoais dessas clientes, igual eu falei para vocês, a questão, ela me pagou à vista, não precisou fazer cadastro nem nada. A nota fiscal para ela foi ao consumidor. Eu preciso manter os dados dela aqui sem que ela queira? Não. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho, a cliente faz aquela compra, mas eu mantenho apenas... Ai, me virou aqui. Eu mantenho apenas características. Por exemplo,
eu tenho uma grande quantidade de clientes mulheres, a maior parte das calças jeans que eu vendo é tamanho 42, a maior parte de blusas que eu vendo é tamanho M. Então, se você juntar esse tipo de informação, são informações anônimas, você não tem como identificar a pessoa. E isso você tem daqueles dados, daquelas clientes que você teve, elas hoje se tornaram anônimas, mas você consegue ter a dimensão dos seus produtos, certo? Agora, uma vez que você tem esses dados anônimos, mas você consegue reverter esses dados, eles se tornam pseudos. Então, você não fez a reversão. Se você não tem o porquê manter, é necessário que sejam eliminados esses dados. Aí, eu te pergunto, você sabe quais bancos de dados que eles são, que a Lei Geral de Proteção de Dados pede para que ela seja adequada, que ela seja tratada? Isso daí inclui tanto os dados em meio físico, então se você tem lá aquele arquivo de pasta suspensa, aquele monte de notinha, aquele monte de currículo impresso, isso daí é banco de dados, você tem que adequar. Se você tem em sistema, você tem que analisar esses dados que você tem, o que você não utiliza, o que não é necessário, você precisa eliminar. Dados que você guarda na nuvem, banco de dados da nuvem da empresa, você precisa analisar a necessidade de permanecer ou não com eles. Então, todos os dados, então seja em meio físico, seja online, seja em sistema, seja em papel, todos os tipos de dados, você precisa analisar a necessidade de manter eles na sua guarda, no seu armazenamento, porque se ele não for necessário, ele precisa ser eliminado ou ele precisa tomar uma providência de modo que você acabe anonimizando ele se ele não for necessário para a sua empresa. Outro ponto que é bem interessante passar é a questão dos princípios dessa lei. Por quê? Porque uma vez que você fala em LGPD, em relação ao consumidor, em relação à pessoa física, em relação ao empregado, você tem que pensar o seguinte: eu estou coletando este dado. Aí você pensa, qual a finalidade desta coleta? É para venda? É para seletivo pré-contratual, no caso, quando ele ainda está em processo seletivo do empregado? É para registro do empregado? É para formalizar um contrato? Você tem que pensar se aquela finalidade, se ela é legítima, se ela é adequada, se é necessário, se aquela pessoa física vai ter livre acesso com aqueles dados. E esse livre acesso, eu digo, na questão na parte dos direitos dele. Por quê? Ele pode pedir para você, olha, você trata algum dado meu, você tem algum dado meu armazenado? Se a resposta for sim, você tem duas opções. Ou você responde para ele de forma imediata. As lojas devem sempre fazer um contrato individual com cada cliente? Depende. Tudo depende, né, Renata? Renata, olha aqui, ó. Tô puro lavando aqui para ficar calminha. Tudo depende, né, Renata? Porque assim, vai depender. Isso aí tem que ser revisto nos contratos que você já tem e nos contratos que você for fazer. Então, por exemplo, você tem um contrato com um cliente. Você tem que analisar como que está a relação daqueles dados em relação àquele cliente. Todos aqueles dados são necessários, têm a necessidade, eles são adequados, a qualidade, eles estão corretos, é transparente. Você está dando direito de correção? Se para todas essas perguntas a resposta for sim, então pronto, você não tem que mexer nesse contrato. Agora, se você está com um contrato em que você tem, por exemplo,
questão de saúde, questão de religião, questão de política, questão racial, questão de vida sexual, esses aí eu não tenho nem que questionar. Ou tem a finalidade correta, ou ele precisa ser eliminado. Nesse caso, você tem que ou refazer este contrato, ou você tem que aditivar este contrato, entendeu? Então, quando um lojista pega um contrato dele, que ele vê que ele tem além do que ele necessita, ele precisa adequar, ele precisa regulamentar aquilo de acordo com a lei, para ele falar que ele está adequado. E isso eu falo, independente do porte da empresa. Pode ser empresa de grande porte, médio porte, ME, requerimento de empresário, pode ser profissional liberal, pode ser o seu Joãozinho da mercearia. Então, se você tem dado pessoal que você não tem a necessidade, você tem que adequar. E se você tem nos seus contratos situações que não é permitido, então você precisa regularizar. E isso daí é na adequação da LGPD. Aí você me fala, mas Raquel, como é que eu sei o que eu posso e o que eu não posso? A LGPD ela também trouxe pra gente qual é a base legal para cada contrato, para cada dado que se coleta. Então vamos lá. Eu sou advogada e eu pego o dado pessoal do meu cliente para eu entrar com uma ação para ele. Esse dado pessoal que eu estou coletando, ele está com base na nossa relação contratual. Para isso eu tenho uma base legal. Eu vou contratar um empregado. Antes de eu contratar, eu passo para um processo seletivo. Beleza. A preliminar de um pré-contrato, ele é uma base legal. Então, você pode coletar os dados pessoais daquele candidato para participar do teste seletivo. Ele não passou no teste seletivo. O que você vai fazer? Eliminar todos os dados dele. Você não vai ficar com nenhum dado dele. Salvo se ele falar, olha, mas se surgir uma vaga dessa, eu tenho interesse. Então, naquele momento, o que você vai fazer? Um termo de consentimento dele, de interesse de permanecer com os dados dele no seu banco de dados para uma vaga futura. Olha, eu não tenho mais interesse, a única vaga que eu queria era essa. Então, pronto, ele nunca esteve na sua empresa, salvo se alguma situação que ele passou está regulamentado para você permanecer com os dados dele. E isso daí é analisado caso a caso, tá? Existem situações em que você faz uma compra e logo em seguida você começa a receber um monte de marketing. Você não está nem sabendo porque que você está recebendo tudo aquilo de mensagem, vem e-mail, vem WhatsApp, vem mensagem, SMS. A questão do marketing, você precisa deixar bem claro para a pessoa que ela só receberá se ela autorizar. Se ela receber, e igual a gente chama de opt-in, opt-out, se ela receber e falar, olha, eu não quero mais receber mensagens da loja tal, essa loja obrigatoriamente tem que tirar o nome dela, os contatos dela, daquela relação, daquela linha de transmissão de mensagens. Obrigatoriamente. O consumidor, o titular, ele não é obrigado a ficar recebendo marketing de onde ele não quer. Olha, hoje eu estou participando da linha de transmissão da Luna Life. Se hoje eu falar para a Renata, olha, eu não tenho mais interesse em receber as mensagens da Luna, então obrigatoriamente ela tem que ir lá e tirar o meu contato. Se ela permanecer, ali eu posso solicitar por meio de notificação que eu não queira, e se caso persistir, nós vamos conversar, seja no PROCON, seja por denúncia no MP, seja ainda representando na ANDP, certo? Quando eu falo que vai acontecer essa situação de representação, olha o negócio delas, tudo bem, Maíra? Então, quando eu falo essa situação de representação, e muito embora a ANDP ela não esteja agindo administrativamente, eu tenho ações que,
Se a pessoa solicitar informação, se a pessoa solicitar uma correção dos dados, veja bem, inclusive correção dos dados, se ela solicitar a correção dos dados e essa empresa permanecer utilizando meus dados de forma incorreta, meu endereço está incorreto, meu nome está incorreto, a forma de tratamento que eu solicitei está incorreto, então o consumidor ele tem o direito de ir no PROCON, de procurar o Ministério Público, de manifestar com a ANDP para essa empresa responder administrativamente ainda. Contudo, eu não sei se eu consigo colocar um negocinho aqui, que eu vi as meninas, minha primeira live, não sei como é que coloca, deixa eu ver se dá conta. Vamos ver. Xiii, não é? Mas eu tinha separado uma situaçãozinha aqui para colocar para vocês o seguinte: 2 condenações que nós já tivemos com base na LGPD. Uma é a Cyrela, uma construtora de São Paulo, que ela fez a venda de um empreendimento para uma pessoa. Após essa venda desse empreendimento, começaram a ligar para essa pessoa oferecendo outras coisas relacionadas ao empreendimento. Tá relacionado? Tá, mas ela autorizou o compartilhamento dos dados dela com uma terceira empresa, qual ela não tinha qualquer vontade de contratar? O que aconteceu? Essa pessoa entrou em contato, ela não havia autorizado em nenhum momento o compartilhamento de dados dela, a questão de marketing, e ela acionou a Cyrela por isso. A Cyrela ela teve o azar que a LGPD entrou em vigor dia 20 de setembro. A sentença dela saiu dia 30 de setembro do ano passado. Ela foi condenada a R$10.000 a título de dano moral e R$300 por cada titular que ela compartilhou os dados pessoais. Então, quando você começa a imaginar o dano que você está causando, o transtorno que você está causando por uma forma inadequada de manter os dados pessoais, você pode pensar que lá na frente o dano vai ser maior ainda para a própria empresa. Por quê? A LGPD ela é muito ligada à questão de reputação, de imagem da empresa. Hoje, se você bater no Google, condenação por LGPD, a primeira coisa que vai aparecer é a Cyrela. Outra situação, semana passada, ou essa semana, nós tivemos a condenação de um jornal. O que esse jornal fez? Numa reportagem dele, provavelmente a pessoa era uma pessoa publicamente conhecida lá, ele fez uma reportagem e colocou o extrato da conta bancária dessa pessoa. Quando ele fez a reportagem, citou a pessoa, tudo bem, ele ainda está naquela lei, naquele direito de jornalismo, que eles têm a diferenciação deles para pegar e fazer as reportagens dele, livre expressão e tal. Mas a partir do momento que ele publica o extrato financeiro de uma pessoa, ele foi além daquilo que ele podia e invadiu a LGPD, certo? Então, nesse caso, essa empresa, ela também teve uma condenação no montante de R$10.000 e teve outras condenações acessórias ali. E o que a gente mais vê hoje, principalmente em rede social, é alguém que, por exemplo, às vezes não tem a cautela, olha, eu fechei um contrato, isso eu já vi demais por aqui, fechei um contrato e começa a bater contrato, começa a querer mostrar alguma coisa e acaba mostrando um dado pessoal do cliente ou um dado pessoal de quem ele não devia. E aí, isso aí pode causar dano? Pode. Por quê? Porque uma vez que você está divulgando os dados pessoais de outra pessoa, você está sendo responsável por ele. Mas, Raquel, e se eu divulgo o dado meu? Aí o seu é você mesma, né? Porque pode acontecer
Ai, bati uma foto porque eu tô hoje é o dia de não sei quem e tô tirando aqui da minha OAB. Ao invés de eu tirar da parte da frente só da foto, eu tiro da parte da frente lá que tem minha assinatura, meu número da minha OAB. Aquilo ali é um dado pessoal, certo? E dados que eu disponibilizo meus dados em rede social, em internet, em tudo que eu puder por aí, vou só soltando. Não tem até aquele memezinho do homenzinho que fica jogando dinheiro? É isso aí que nós estamos fazendo com os nossos dados pessoais. Tudo que aparece a gente vai cadastrando, vai fazendo, vai colocando. E é isso que a gente está fazendo. Essa conduta minha, eu respondo por ela. Mas se alguém pegar esse dado pessoal meu e utilizar de forma indevida, ele responde pelo que ele está praticando em relação aos meus dados. Certo? Uma outra situação que eu queria mostrar para vocês, pena que eu não consegui colocar um negocinho, gente. Eu queria colocar. Uma outra situação que eu queria mostrar para vocês seria uma tela preta escrita 50 milhões de reais. Para vocês, esse valor, ele faz muita diferença na vida de vocês? Vamos ver se vocês, ou não, é fichinha, balela, 50 milhões de reais. 50 milhões de reais é o valor da multa da LGPD. A partir do momento que... Bem isso mesmo, Lu. A gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente, mas pode acontecer. 50 milhões de reais é o valor da multa da LGPD. Então, Raquel, mas eles já vão chegar me aplicando 50 milhões? Não, eles vão te notificar, eles vão te dar uma advertência. Essa advertência você vai ter que dizer o que você fez com aqueles dados pessoais. Você vai ter que dizer o porquê que você coletou aqueles dados pessoais. Você teve um incidente. Incidente é quando a gente faz dá algum vazamento. Lembra do contratinho que você está colocando aí na rede social? Aquilo pode ser considerado um vazamento. E aí, eles vão questionar. A Nadine Poderosa tá aqui também, gente. Aquilo ali eles vão te questionar. Qual foi a necessidade? O que você fez para evitar? Qual a conduta você fez para evitar aquele vazamento? E você vai ter que se explicar. Como que você vai se explicar? Você vai se explicar com base no quê? No seu mapeamento. Lembra no começo que eu falei para vocês que, sabendo do seu negócio, você tem que fazer um mapeamento dos dados que você coleta e saber se os dados que você coleta estão de acordo com o seu negócio, se não tem nada demais, se você está agindo tudo da forma correta, vamos dizer assim. Então, você vai ter que responder para eles. E quando a NDP solicitar, ela vai solicitar o seguinte: então, me mostre como que você está tratando os seus dados. Quem que vai ter que fazer a prova? A sua empresa, certo? Você vai ter que mostrar para eles a sua conduta perante os dados que você está coletando. E isso você vai ter que mostrar. Desde como você faz o cadastro do seu cliente, a forma que você trata os dados do seu cliente, com quem você compartilha, por que você compartilha, se você elimina depois da sua transação comercial, se você não elimina, como você elimina, para dizer que você está eliminando com segurança. Então, tudo isso você precisa ter conhecimento, ou seja, a partir do momento que você coleta um dado pessoal, ele começa a ter um ciclo de vida dentro da sua empresa. Esse ciclo ele tem que ser todo pontuado, você tem que ter consciência de tudo o que acontece dentro desse ciclo dentro da sua empresa. Seja do cliente, seja de fornecedor, seja de empregado. E aí eu te falo, Raquel, mas com fornecedor eu só trato pessoa jurídica. A primeira coisa que nós temos que pensar, por trás de toda pessoa jurídica existem CPFs.
Então, quando você vai tratar com uma pessoa jurídica, você tá tratando ou por telefone com o representante daquela pessoa jurídica, ou você está tratando por e-mail de uma pessoa jurídica, entendeu? O CNPJ ele não fala, quem fala são os CPFs por ele, certo? Então, ainda que a sua empresa fosse B2B, que é quando é de empresa para empresa, você tem dados sim para você tratar. Se você tem empregados e tem filhos, você tem dependente, aquele empregado ele tem dependentes, então você também está tratando dados daqueles dependentes. Paciente, Carla, quando você fala em paciente, você está falando em saúde, você está falando em dado pessoal sensível, em que o seu relatório de impacto ele é muito mais meticuloso, muito mais cauteloso do que se eu estivesse falando para uma empresa que vende roupas, por exemplo. Porque os dados pessoais que você coleta, eles são dados sensíveis, que a gente pode dizer que eles são discriminatórios por questão da saúde. Entendeu? Então, assim, quando você trata desses dados sensíveis, a sua forma de cuidado, o seu zelo, ele é muito maior. O cuidado é triplicado. Mas aí, Raquel, mas você fala de multa de 50 milhões, mas eu prefiro te falar uma outra situação. Eu nem penso tanto na multa de 50 milhões. Por quê? Porque antes de chegar na multa de 50 milhões, você vai sofrer advertência, você vai sofrer multa simples, se caso você não fizer a sua defesa de forma assertiva. Mas você pode também ser chamada e falar assim, olha, você não conseguiu comprovar aqui que você trata corretamente os dados pessoais das pessoas que você coleta. Se uma vez que você não consegue tratar, você não consegue armazenar, você não tem a segurança do compartilhamento dos dados pessoais que você está coletando, então obrigatoriamente você vai dar publicidade que você, em outros termos, é incompetente para armazenar esses dados. Então você vai vir publicamente informar em meios de comunicação que você não acabou tendo vazamento de dados da sua empresa e que você não tem um meio de cuidar daquele vazamento. Então você imagina o transtorno, o constrangimento que vai ser para uma empresa vir publicamente falar para os titulares que ela não tem a capacidade de cuidar dos dados pessoais deles? Vocês acham que isso acabaria manchando a reputação dessa empresa? Qual cliente teria confiança em trocar os dados pessoais dele com a sua empresa para fazer algum tipo de transação comercial? Não. Então, assim, são muitas situações que às vezes a gente tem que analisar quando a gente fala de questão de dados pessoais, não só falando em relação à questão da multa, mas principalmente falando a questão da reputação da empresa. Aí, Raquel, mas o que isso vai me atingir? O que isso pode acabar me causando? Eu coloquei uma publicação essa semana falando questão de efeito cascata, não sei se vocês viram. O efeito cascata, ele funciona assim. Supomos que o meu escritório ele está todo adequado à LGPD, mas eu tenho uma terceirizada aqui que ela não está adequada. E aí eu vou entrar em até outra esfera para falar para vocês. Vamos supor que eu contrato essa empresa e essa empresa ela me fornece prestador de serviço, tá? Vamos colocar uma fazenda e eu estou contratando vigia. Essa empresa, além dela não ser regular com a questão trabalhista dela, ela ainda teve vazamento de dados e acabou vazando dados que era de funcionários que ela me cedia. Desse vazamento dela, vazou dados dos nossos contratos. Desses nossos contratos, vazou dados dos representantes legais aqui da minha empresa. Todo esse vazamento, todo esse transtorno, ele vai ter que reparar.
Ele não estava adequado, eu estava, mas eu não cobrei a adequação dele. Eu vou responder pelo dano que ele causou? Eu vou. A responsabilidade dele vai ser subjetiva, por quê? É com base no dano que ele provar que ele vai me pagar. Mas a minha relação com o meu titular, eu não tenho que provar até onde eu fiz. A minha responsabilidade, ela é objetiva, eu já causei o dano. O consumidor, ele não quer saber se o problema todo partiu de mim, por quê, para quem, por onde. Entendeu? Outra coisa, vamos dizer que eu tenha o meu contador e o meu contador ele não está adequado. Aí eu te pergunto, o contador ele mexe com o que da sua empresa? Ele mexe com dado de cliente na questão de nota fiscal, ele mexe com dado dos meus funcionários no caso da contratação, ele mexe com os dados de fornecedores, no caso quando ele vai fazer o balanço da minha empresa. Então vocês têm noção da responsabilidade que é do contador e às vezes a gente nem liga e fala assim, não, ele está fazendo tudo. Não, ele não está fazendo tudo. A sua empresa ela tem que ter a consciência que ela tem que cobrar a adequação daquele que ela também está contratando. Por quê? Porque a conduta dele vai respingar em você de alguma forma, certo? Então, seja de forma dolosa, seja de forma culposa, de alguma forma ele vai acabar respingando em você. E aí um ponto que eu já vi até juízes comentando em relação à LGPD, quando a gente fala de questão de responsabilidade, lá na frente eu falei para vocês sobre a questão do operador, que nesse caso aqui o contador, ele é o meu operador. Mas como que fica a situação do meu empregado? A relação trabalhista do meu empregado, se ele vazar dados da minha empresa de forma dolosa, ele responde. Se o vazamento ocorrer de forma culposa, isso aqui ele é avaliado, tá? Uma responsabilidade dele é em relação ao contrato trabalhista dele, não é em relação ao contrato operador. Por quê? Embora ele esteja ali trabalhando com os dados dos meus clientes, trabalhando sobre o meu comando, ele é o meu empregado. O risco do negócio é meu, não é do meu empregado, certo? E aí, Raquel, se acaso eu quiser saber sobre os dados pessoais que eu já passei, como que funciona? Você tem que solicitar para a empresa, você tem que solicitar para ela e falar assim, olha, eu quero saber quais dados meus vocês têm em armazenamento, eu quero saber se esses dados são compartilhados e eu quero saber qual é o tratamento que é dado. A empresa, ela pode simplesmente te responder, olha, nós tratamos dado seu. Essa é a resposta imediata dela. Mas você quer saber, na verdade, qual é o ciclo daquele dado nessa empresa? Por quê? Hoje a gente coloca o seguinte, todos os dados pessoais, eles viraram dinheiro. Nós somos dinheiros. Nós somos dinheiro. É bem isso mesmo que tem que se questionar, Patrícia, qual que é o tratamento devido. Então, uma vez que você questiona a empresa qual é a situação dos seus dados, ela pode te responder na hora, olha, os dados que nós temos, os seus dados que nós temos aqui são esses. E aí ela vai te responder de forma simplificada. Mas você sabe que aqueles dados que ela está coletando, ela está compartilhando, ela está vendendo e está fazendo algo com seus dados. Então, você quer um relatório detalhado. Esse relatório detalhado, a empresa ela é obrigada a te passar no prazo de 15 dias da sua solicitação. Então, hoje, se eu for lá numa Drogasil da vida, eu falo assim, olha, eu sempre venho aqui e vocês me oferecem desconto em troca do meu CPF. Eu quero saber
qual que é a finalidade de vocês coletarem o meu CPF? Qual que é a base legal? Amanhã tá todo mundo perguntando aí, qual que é a base legal do meu CPF? E aí eles são obrigados a te passar nesse prazo de 15 dias. Se caso eles não te responderem, então você vai fazer a solicitação por escrito e vai apresentar no Procon, no MP ou manda direto para a ANDP. Por quê? Embora ela ainda não esteja com atuação administrativa, ela já está recebendo as denúncias, certo? Então, embora ela não esteja tendo ainda a atuação administrativa dela, ela já recebe as denúncias. E aí sim, tá todo mundo perguntando. Então, por que que isso é interessante para nós consumidores abrirmos os olhos? Para nós pessoas físicas abrirmos os olhos? Porque hoje, pena que eu não consegui colocar a fotinha aqui, mas hoje eu vou dar só uma dica para vocês. Quando vocês saírem da live, porque não vão fazer isso agora, eu quero que vocês olhem nos aplicativos que vocês têm baixados nos celulares de vocês. Todo mundo tem app, não adianta falar que não tem. Todo mundo tem Uber, tem a iFood, tem Uber Eats, tem o Uber, rede social quase todas. E todas as vezes que você chega na política de privacidade deles, para vocês terem noção o tanto que o dado pessoal de vocês é valioso, o tanto que eles identificam vocês pelo dado pessoal. Eles conseguem identificar o seu poder aquisitivo até mesmo por estes app. Por quê? Porque quando você vai verificar esses app, eles conseguem saber qual tipo do sistema que você está utilizando, se é o Android ou se é o iPhone, né? iOS. Eles conseguem pegar modelo, eles conseguem pegar IP. E aí eu te pergunto, como que isso não vai servir para acabar pegando os seus dados, fazer a saladinha deles lá e saber qual é o produto que eles podem te oferecer? Por quê? O mesmo produto que eles oferecem para um que tem iPhone, que eles conseguem ver lá que é o iPhone 12X Pro não sei das quantas, ele não vai oferecer para um que tem um LG, nem sei a numeração do LG, entendeu? Então, a forma dos produtos de quando você acessa o seu celular, até isso eles conseguem pegar. E a gente só vai aceitando, nós não temos a paciência de ler aquilo que está sendo proposto para nós. Mas Raquel, é errado eu sair aceitando tudo? Não, não é errado. Você precisa desse aplicativo? Você tem que trabalhar com ele? Não. Ou precisa? Isso daí é de cada um. Só que é uma forma de você ficar alerta com o que você está compartilhando, o que você está entregando, porque tudo que você entrega, tudo que você faz, hoje nós vivemos um Big Brother Brasil aqui. Eu posso estar conversando com vocês aqui, com certeza, na hora que vocês saírem aqui da live, vai ter alguma coisa de LGPD na telinha de vocês. Por quê? Porque alguém aqui, um fantasminha ouviu e já vai mostrar para vocês algum caminho. Entendeu? Então, tudo hoje relacionado aos nossos dados pessoais, a gente pode colocar que nós somos um produto. Quanto mais dados... Siri escuta tudo, minha filha. Siri, você nem tá falando com ela, ela te responde, ela te pergunta, responde ao mesmo tempo, já sabe seu pensamento. A Siri é poderosa. Então, assim, tudo que você vai fazer, tudo que você vai passar para frente em relação aos seus dados pessoais, tem que ter uma cautela gigante em relação aos dados pessoais. Porque hoje nós somos ouvidos sem a gente falar nada, até o pensamento da gente é lido, né? Então, os nossos pensamentos são lidos. Se você passou por algum lugar, o seu GPS do seu celular tá pegando. E olha só que interessante.
A geolocalização, ela é um dado pessoal seu. Por quê? Porque se você pegar o seu dado, a sua geolocalização, ela vai te mostrar de onde você saiu para onde você foi. Em algum momento ele vai descobrir qual que é o seu endereço do seu trabalho, qual que é o endereço da sua residência. E ela vai se tornar dado sensível uma vez que quando você chega em determinado lugar, supomos que você saia da sua casa e você está no caminho, ele é um dado comum. A partir do momento que você entra dentro de uma igreja, ele já está pegando a questão de religião, então ele já passa a ser um dado sensível. Olha que bacana que é você começar a juntar as suas informações. As crianças têm uma situação também. As crianças, quem respondem pelos dados pessoais são os pais. Nenhum dado pessoal pode ser solicitado para a criança, salvo se for um dado de contato do pai ou da mãe ou do responsável. Uma vez que você coleta, por exemplo, um telefone do pai ou responsável, naquele mesmo momento você tem que eliminar aquele contato e manter apenas aonde ele é para estar. Em nenhum momento é para estar na guarda ou em solicitação com a criança. Jogos que induzem a questão de, como é que eu posso falar? Dados pessoais solicitados para indução de jogos para a criança é proibido, não pode, certo? Outro ponto que é muito importante, nenhuma operadora de plano de saúde pode solicitar dados pessoais sensíveis para ponto de classificar aquela doença, por exemplo, se você vai ser aceito ou não. Então ele não pode pegar esse seu dado esse dado de saúde para classificar se você vai ser aceito ou não no plano de saúde. Por exemplo, eu tenho espondilite anquilosante, é uma doença autoimune, é uma doença de alto custo, o medicamento é de alto custo, então hoje meu plano é e se eu quiser passar para outro plano, esse plano ele não pode me discriminar em relação à minha doença, entendeu? Então também tem esta situação. E uma pergunta que já me fizeram, que eu achei bem interessante, é sobre qual profissional que você deve procurar para adequar a LGBT. Ó, Joana! Peraí. Como que a gente tem que analisar a questão da LGPD? Qual profissional que você deve procurar? Primeiro, aquele que te passe confiança, aquele com quem você tem abertura para conversar, para analisar em conjunto toda a situação em relação à sua empresa. Aqui a palavra de ordem vai ser confiança. Segundo, hoje tem muitas empresas que não são escritórios de advocacia e tem escritório de advocacia. A LGPD ela não é exclusiva de advogado, mas quando a gente fala que tem alguns tipos de respostas, muito provavelmente a empresa ela vai ter que ter algum amparo jurídico. Então, assim, quando você for buscar algum profissional, tente saber por onde ele passou, se ele tem certificação, se ele tem conhecimento ou base daquilo que ele está te propondo, do que ele está falando, né? Porque tudo isso é necessário na forma da adequação. Por quê? Uma adequação mal feita pode causar transtornos irreparáveis. Por quê? Quando a gente fala na proteção de dados, a gente fala em compliance. Quando a gente fala em compliance, a gente fala em gestão de riscos. Quando a gente fala em gestão de riscos, nós falamos de toda uma análise. E eu bato na tecla que não existe compliance trabalhista, não existe compliance tributário. Para mim, compliance é compliance. Ou compliance é tudo, ou compliance não é nada. E eu falar para você que eu vou adequar só a sua LGPD,
e vou largar e você vai ter que analisar de forma assim, eu acho que tá certo. Não, isso aqui é como um todo. Então isso parte da onde? Eu tô conhecendo todo o seu negócio. Aqui nós estamos conhecendo a estrutura da sua empresa, a quantidade de funcionários, se o seu funcionário tem treinamento, se você tem algum tipo de auditoria ou se você faz algum tipo de gestão de risco, entendeu? Então tudo isso você vai analisando. Aí eu fui lá e implementei a proteção de dados. Acabou, não tem nada para fazer? Não. Esse é um procedimento cíclico, ou seja, você faz hoje esta análise, você faz a implementação e de tempo em tempo você vai fazer um monitoramento. Olha, hoje o contrato com essa empresa aqui já não está mais de acordo com o que realmente a empresa tá atuando. Por quê? O tempo vai passando, vai alterando as culturas a cultura da empresa, vai alterando as situações de atuação. Então, essa implementação ela tem que seguir esse mesmo ritmo. Teve uma modificação? Então, peraí, isso daqui já não funciona mais desta forma. Então, nós temos que fazer uma nova avaliação com tudo que foi feito e ir alterando conforme for surgindo as alterações. Então, hoje, a LGPD implementada encerrou o assunto? Não. Ela implementada, você vai fazer o monitoramento e depois, de forma estratégica, você vai avaliando e fazendo as alterações. A Joana perguntou sobre a aplicação da LGPD nos cartórios. E os cartórios, eles também têm que se adequar, porque o fluxo de dados pessoais dentro de um cartório é gigante. E ali nós temos todos os tipos de dados possíveis, né? Principalmente nos cartórios que envolvem questão de pessoas e tudo mais. Então, na questão de cartório, Joana, a gente trata ele como uma empresa também. Você tem que avaliar toda a sua estrutura de dados que você coleta, fazer todo um mapeamento, pegar aqueles dados pessoais coletados e colocar eles na planilha em questão de mapeamento para a gente fazer a avaliação de riscos daqueles dados, para fazer o relatório de impacto, porque a maioria dos tribunais que eu já vi, eu não sei se o nosso aqui de Mato Grosso já implementou, mas existem tribunais que nós olhamos, por exemplo, Rio Grande do Sul, do Paraná, o TRF1, daqui você abre a página dele, tá lá o destaque na lateralzinha lá, LGPD, porque eles estão se adequando. Então, os cartórios também têm que seguir, eles também se submetem à LGPD. E procurar a Raquel, tô aí, uai. Como que fica a relação dos dados pessoais dos funcionários nas empresas? Os funcionários, eu vou te falar uma coisa. Nós temos a seguinte situação. Vamos pegar um funcionário ainda em parte de, em processo seletivo. A empresa está coletando os dados para processo seletivo. A partir do momento que ela elimina candidatos, aqueles dados pessoais, se aquele candidato não quiser permanecer com o currículo no banco de dados, aquele currículo ele tem que ser eliminado. A partir do momento que houve o processo seletivo e aquele candidato ele foi contratado, então ali ele já passa a ter uma série de dados compartilhados. Por exemplo, a carteira a CTPS dele é assinada, tem a questão de FGTS, de INSS, tem a questão de salário família, se for o caso. Então, só aí nós já temos compartilhamento para a Caixa Econômica, para o INSS, dados que vão para o contador. Tem a situação das empresas que fornecem cartão alimentação, então o dado é compartilhado, por exemplo, com o Alelo da Vida. E hoje eu estava conversando com uma pessoa e ele falou para mim, não, Raquel, peraí que eu vou olhar aqui, porque acabou de chegar, acho que os cartõezinhos lá dos empregados. E aí na hora que ele me mostra pelo vídeo, aparece para mim o envelope
que chega para qualquer um da empresa ver, tá lá nome, CPF e o e-mail do empregado. É necessário deixar exposto dessa forma o dado pessoal do empregado na empresa? Não. Vamos supor que essa empresa ela ainda forneça plano de saúde, plano odontológico. Como que esses dados, como que essa fatura chega para essa empresa? Quem tem acesso a esses dados na empresa? Vamos supor que chega lá, por exemplo, uma fatura da Unimed e consta lá que aquele empregado ele fez algum teste de HIV, por exemplo. Será que isso aí vai causar alguma discriminação nele dentro da empresa? Então, são situações que precisam ser adequadas, porque a forma de tratamento dos dados pessoais dos empregados, elas merecem o máximo de atenção. A forma a forma que chega os dados pessoais daquele empregado tem que ter descrição, não pode ser de qualquer jeito, não pode chegar tudo aberto. A forma com que eles, como que eu posso falar? A forma que eles são tratados, a forma que eles são compartilhados. Por exemplo, eu vou deixar o meu currículo na portaria de um prédio. Ali, aquela forma de recebimento de currículo já está errada. Porque vai passar pelo porteiro, que vai passar por um estagiário, que vai passar por um outro funcionário, até chegar na mão de quem realmente deveria ser, que é o RH. Uma empresa que eu conversei, o que eles começaram a fazer? Nós só recebemos currículo pelo formulário. Então, hoje, eles colocam, olha, nós temos uma vaga X. Nós só vamos aceitar currículo que venha por este formulário, seja na plataforma, seja, não sei como que eles fizeram, mas eles tiveram que dar um caminho exato para eles receber aquele currículo para não dar o vazamento de dados, entendeu? E olha que situação, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver um caso que foi muito bizarro, porque uma mulher, ela estava fazendo uma compra numa loja. E aí ela viu uma etiqueta da loja atrás da foto da filha dela. Os currículos estavam servindo de rascunho. E do currículo da filha dela fizeram um rascunho para fazer a etiqueta e ela pegou bem a foto da mulher, da menina. Imagina você chegar numa loja e ver a sua cara numa etiqueta. Entendeu? Então, até a forma que você vai utilizar rascunho na sua empresa, você precisa ter noção. Tem um supermercado em Rondônia que estava utilizando currículos de candidatos para embalar mercadoria. Ou seja, eles estavam simplesmente jogando para o ar aí um monte de dado pessoal. Até então, a lei não havia entrado em vigor. Mas, ela está passível de sofrer algum tipo de penalização? Tá. Por quê? Porque a partir do momento que ela está soltando o currículo à vontade, ela está vazando dados. Então, hoje, quando você fala em currículo, receber currículo, processo seletivo, a empresa ela precisa estudar melhor a forma que ela vai receber, ela vai precisar estudar melhor a forma que ela vai armazenar, o que ela vai perguntar para não caracterizar a questão de discriminação, entendeu? Então, o zelo é muito maior quando se trata agora de dado pessoal. E é isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que tenha sido claro. Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Ana, se seu marido quiser bater um papo sobre LGPD, é só falar. E assim, o que eu tenho para deixar assim de mensagem para quem tá me ouvindo aqui. Você tem que pensar o seguinte, você tem que pensar o seguinte, meus dados
minhas regras. Sou eu que determino o que eu quero fazer ou não com os meus dados. Sou eu que determino o que eu quero que seja feito com eles ou não. As empresas, elas podem coletar dados? Podem. Elas podem compartilhar os dados? Podem. Mas a LGPD, ela determina exatamente o que ela pode, o que ela não pode. A LGPD, ela não veio de forma alguma para proibir que as empresas coletem dados, mas ela veio com uma forma de organizar aquilo, ela veio assim para organizar aquilo que estava uma bagunça. Na verdade, é bem essa a palavra quando a gente fala em dado pessoal, porque hoje, todas as semanas, você escuta falar, olha, vazou dados aí, 200 milhões de dados lá do, como que é o nome? Do Serasa. Houve vazamento de dados do Ministério da Saúde. Houve vazamento de dados do Albert Einstein. Ah, e só para falar esse caso para vocês. O Albert Einstein teve um vazamento de, se eu não estou enganada, de mais de 100 mil ou 100 milhões de dados. Foi uma coisa nesse porte. Foi bem grande o vazamento. Aí, vazou junto com o Ministério da Saúde. Hoje, se você colocar o nome do Albert Einstein, do Hospital Albert Einstein, vai sair pelo menos umas 5 páginas no Google relacionado ao vazamento de dados dele, certo? Esse foi o Albert Einstein. O Hospital Sírio-Libanês, ele teve o início de um vazamento, mas eles tiveram o plano de contingência deles. Não houve vazamento, mas teve a tentativa. Se você olhar no Google Sírio-Libanês, você só vai ver coisas maravilhosas, porque eles são um hospital maravilhoso, eles têm profissionais, eles têm estrutura, eles têm tecnologia de ponta, eles têm não sei o quê. E umas 10 folhas lá para trás, você vai achar falando sobre a tentativa de vazamento de dado pessoal do Albert Einstein, certo? Se você pegar vazamento de dados em hospitais, você vai ver um hospital de Portugal que ele foi condenado a pagar 400 mil euros de multa pelo vazamento de dados. Raquel, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: vocês percebem a forma do Sírio-Libanês, a imagem do Sírio-Libanês perante o Albert Einstein na questão de proteção de dados? E a multa aplicada pelo hospital lá em Portugal em relação ao vazamento de dados? É isso que acontece quando você não faz o gerenciamento de riscos e a sua proteção de dados. Se você não faz o gerenciamento de risco, você vai fazer o gerenciamento de crise. Então, o Sírio-Libanês, ele teve a proteção dele, foi efetiva, ele não sofreu abalo reputacional. O Albert Einstein, ele sofreu abalo reputacional. E esse hospital de Portugal, ele sofreu tanto reputacional quanto pecuniário. Ele pagou a multa. Tem essa multa. Então, se você é empresário, se você é profissional liberal, se você é pessoa física que atua, mesmo que de modo informal, e você coleta dados, faça o seu gerenciamento de risco, faça o seu mapeamento, trabalhe com o que você realmente precisa, e o que você não precisa, você elimina. Porque se você não fizer agora o seu gerenciamento de risco, você vai fazer o seu gerenciamento de crise, certo? E para você que é pessoa física, consumidor, empregado, tenha cuidado, tenha zelo pelo seu dado pessoal e busque saber o que é feito, por que é compartilhado. Pergunte, porque saber que nossos dados estão valendo muito mais que petróleo, que diamante, isso nós já sabemos, porque nós somos os produtos. Os nossos dados viram estatísticas e viram produtos que viram lucro para quem está coletando. Entendeu? Então era isso que eu queria passar para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida,
em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, em relação à compliance, vocês podem me chamar, que nós vamos conversar. Adoro falar sobre o tema. Se deixar, eu vou tocar aqui até meia-noite. Nem sei que horas são. Mas eu fico à disposição para vocês. E qualquer coisa, só chamar, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. Agora, onde que eu desligo? Ah, só uma dúvida, só um esclarecimento que eu já estava esquecendo. Semana que vem, dia 8, eu e Patrícia tá aqui. Cadê Patrícia? Pati. Eu e Patrícia, nós vamos fazer uma live juntas, só porque agora inaugurei, eu quero fazer toda semana. Eu e Patrícia vamos fazer uma live juntas, porque por mais que a gente tenha todos os erros, a gente pode acabar correndo riscos. E a Patrícia, ela trabalha com seguros da Seguralta, né, Patrícia? Me corrija se eu estiver errada. E a gente vai conversar sobre seguros e garantias com a LGPD, porque já está sendo solicitado que pessoas que trabalhem, que coletem, operadores e controladores, tenham seguro cyber. Você sabe o que é isso? A Patrícia vai contar pra gente, tá bom? Beijo, gente, fica com Deus e até a próxima.